Ah, e este anunciante brasileiro é muito engraçado, a dizer que a reunião está a ser gravada, mas pronto, obrigado por me terem convidado, e portanto é sempre um gosto conseguir, portanto, espalhar algum daquilo que é o meu knowledge profundo acerca de coisas no geral, e portanto é sempre com imenso prazer que eu venho aqui, portanto, a este tipo de formação. Pá, não sei se vocês estão todos familiarizados com quem é que eu sou e porque é que de facto tenho algum tipo de valências barra habilitações para poder dar este tipo de formações. Mas pronto, basicamente, academicamente, o que eu fiz foi uma licenciatura em Relações Internacionais, que é assim um bocado pá, cringe para todos os efeitos, porque é uma área limitada e se calhar não tem assim tanto interesse para uma análise concreta e realística, portanto, do mundo, porque ela é focalizada pá, num parâmetro em específico, que é basicamente relações interestatais, governance, intergovernabilidade, coisas que pá, têm o seu interesse, mas que dependem sempre de premissas de análise que se calhar são mais relevantes e mais interessantes e que se calhar são mais aplicáveis a diferentes contextos. Depois, por isso é que fiz um mestrado em filosofia política, que é, portanto, a parte fixe de ciência política, ou seja, a ciência política está interessada em analisar as manifestações de determinados fenómenos, tipo filosofia política, para todos os efeitos, está interessada em analisar as premissas que levam às consequências destes determinados fenómenos e, portanto, acho que é sempre uma área que pode ser aplicada aos vários ramos das ciências sociais e até, acima de tudo, a epistemologia de ciências exatas. Provavelmente este ano também vou começar, portanto, doutoramento, portanto, se calhar ainda vou continuar a minha estadia no debate competitivo durante mais algum tempo, se calhar de forma não tão presente, obviamente de forma não tão presente, que eu agora sinceramente tenho mais que fazer do que estar, portanto, no DCU e no circuito português e no circuito brasileiro, portanto, opá, apareço ocasionalmente para, portanto, dizer umas coisas durante 7 minutos e é o que é. Basicamente, o que nós temos como principal interesse de investigação e académico da minha parte é muito uma lógica de filosofia continental francesa, nomeadamente em áreas como, por exemplo, pós-modernismo, teorias de poder, ontologia, teorias do conhecimento. Volta muito dessa área, ou seja, que é a área que de facto analisa aquilo que é, portanto, o político e não, portanto, a arena política, que são, portanto, conceitos distintos que não vou fazer essa distinção nesta formação, porque a formação não é acerca disso, mas estamos a falar muito acerca de análise de premissas, acima de tudo, e de como é que nós sabemos que conhecemos determinado fenómeno ou conhecemos determinado assunto. Eu já apliquei alguns ensaios, tipo, de vez em quando, portanto, escrevo algumas coisas para um laboratório científico chamado Observatório Político, funciona, portanto, aqui em Lisboa. Pá, se quiserem lá visitar, estão à vontade, deve estar lá alguns papers escritos, mas, acima de tudo, o que é o TLDR desta formação, eu vou fazer basicamente uma review daquilo que é, portanto, o que tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos. E, portanto, se calhar vamos passar para a parte da formação per se, que é, para todos os efeitos, aquilo pelo qual nós estamos aqui hoje, que é para ver, portanto, os rants de alguém que, portanto, particularmente demente e talvez mentalmente instável a dizer coisas para, portanto, uma janela de um computador, e eu tive, portanto, toda a habilidade de preparar esta formação durante o meu horário laboral, das 9 às 5, o meu 9 to 5, que toda a gente adora, porque no final do dia não existe nada que eu gosto mais do que ser, portanto, um parasita para o Estado e, acima de tudo, conseguir, portanto, lesar o Estado português. E, portanto, lesar o Estado português é sempre um ganho fantástico da minha parte. E, portanto, ouvi um riso da parte do Miguel. Obrigado, Miguel, pelo feedback imediato à minha piada. Mas lá está. Quando nós falamos, portanto, em pensamento crítico, nós, acima de tudo, acho que estamos a falar, portanto, de análise crítica. Quando falamos também de pós-modernismo, estamos muito, portanto, numa lógica de como é que nós desconstruímos determinada temática e quando é que nós desconstruímos determinado fenómeno e, portanto, como é que nós, de certa forma, conseguimos esmiuçar
aquilo que é, portanto, a forma como nós queremos criar determinada análise acerca do mundo. E, portanto, todo o framework desta formação é muito relacionado com quer pós-estruturalismo, quer pós-modernismo, que são, portanto, as áreas com as quais eu estou mais familiarizado, e, genericamente, tudo que tenha o prefixo pós é correspondente e agregado a uma análise crítica de um determinado fenómeno, de uma determinada ideologia, de um determinado evento histórico. Estamos a falar de coisas como pós-marxismo, pós-positivismo, o que quiserem. Sempre que academicamente surge um pós como prefixo, tenham em conta que isto é sempre análise crítica a uma teoria que aparece a priori dessa mesma análise. E que, tendo em conta que provavelmente, se calhar, alguns de vós não estão assim tão familiarizados com, portanto, aquilo que é este tema, se calhar vamos começar por algumas definições mais ou menos simples, vou tentar que sejam o mais simples possível, só que neste tema nenhum assunto é particularmente simples e particularmente redutível a determinado tipo de interpretação, a determinado tipo de explicação, mas eu vou começar, se calhar, muito por basear naquilo que é, portanto, a obra e o trabalho de um filósofo francês, que é o Jean-François Lyotard, que lá está, tipo, é algo que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos tempos. Portanto, em termos epistémicos, como é que nós vamos definir aquilo que é a modernidade? E aqui temos que pensar em dois patamares de análise, que é, portanto, a modernidade e a relação da pós-modernidade com aquilo que é a modernidade. Portanto, eu vou fazer uma citação direta, portanto, do Lyotard, que é, portanto, usarei o termo moderno para designar qualquer ciência que se legitima com referência ao metadiscurso, fazendo um apelo explícito a alguma grande narrativa, como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do sujeito racional ou trabalhador ou a criação de riqueza. E isto surge, portanto, na página 10 da condição pós-moderna, La Condition Postmoderne, em francês, portanto, que é precisamente um livro do Lyotard. E, portanto, destes 4 grandes exemplos e destas 4 grandes referências, vamos, se calhar, tentar expandir sobre este último, que é, portanto, a criação de riqueza. Eu acho que nós podemos todos concordar ao longo desta formação que não queremos propriamente abordar a dialética do espírito, não queremos abordar a dialética hegeliana, porque ninguém percebe, portanto, a filosofia hegeliana, e as pessoas que dizem que percebem provavelmente estarão, portanto, a mentir. E eu, inclusive, durante o meu mestrado, tive, portanto, um professor que, de facto, se doutorou em Hegel, e, portanto, as pessoas que foram professores do meu professor, elas próprias também não percebiam muito bem de Hegel, diziam explicitamente que, sim, ok, nós temos que estudar Hegel, mas vamos perceber 30%, 40%, 50%, porque lá está, é um autor muito complicado, tal como genericamente os germânicos são complicados de ler, porque eles tinham, de certa forma, orgulho em, portanto, escrever de forma obscura, pouco clara, e sujeita a muitas interpretações daquilo que seriam das suas ideias e as suas contribuições para o ramo da filosofia, seja ela continental, seja ela analítica. Mas pronto, acima de tudo, o que é que também corresponde àquilo que é uma grande narrativa ou aquilo que é, portanto, uma meta-narrativa e porque é que isto está relacionado com a modernidade? Basicamente, como metanarrativa é uma espécie de meta-discurso que está, portanto, subjacente a todas as práticas dentro de uma determinada sociedade. E aqui, obviamente, surge um outro conceito muito relevante e que vamos ter que definir mais tarde, que é o conceito, portanto, de prática, mas tenham isso em conta, portanto, para aquilo que é a minha exposição inicial. E se nós tivermos em conta que, portanto, narrativas e metanarrativas surgem como, portanto, aquilo que são as regras e aquilo que são as soluções aplicáveis a uma determinada problemática, ou seja, elas ajudam a contextualizar um determinado fenómeno ou ajudam a contextualizar um determinado evento, e, portanto, se nós quisermos pegar, por exemplo, uma analogia do mundo da linguística, nós temos, por exemplo, os language games de Wittgenstein, e aqui seríamos falar, portanto, do late Wittgenstein, ou seja, para o fim da vida dele, em que ele nos fala, portanto, por exemplo, das Philosophical Investigations, que é provavelmente o melhor livro que nos pode ser trazido pelo Wittgenstein, e o que, portanto, estes language games nos dizem é basicamente que para toda uma frase, ou seja, para todo um problema, existe sempre uma outra frase ou, portanto, uma outra solução para resolver o problema. Ou
seja, temos, portanto, a frase A e nós podemos, portanto, linká-la com a opção B, C, D ou E, e consoante a narrativa ou a metanarrativa que aplicarmos, portanto, a esta linkagem específica, nós vamos escolher a opção B, ou C, ou D, ou E. Ou seja, sempre que existe um determinado discourse, um determinado discurso que apresenta uma determinada solução para um determinado problema e em que nós temos que escolher entre essas soluções que são aplicáveis a esse determinado problema, nós basicamente estamos numa situação que é apelidada, portanto, diferente, ou seja, a escolha entre várias alternativas possíveis. E consequencialmente, tipo, o que acontece é se nós mudarmos aquilo que é o nosso discurso, o nosso discurso, nós também mudamos aquilo que é a solução aplicável a um determinado contexto. O que, por exemplo, a metanarrativa do Capital faz é criar uma espécie de balizamento com aquilo que é a forma como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós pensamos. E, portanto, eu aqui estou a abordar capitalismo não necessariamente por ter algum viés ideológico ou por ter algum juízo de valor que eu, de facto, queira fazer acerca desse tema específico, mas eu, portanto, estou a aplicar a esse exemplo em concreto, porque parece que é o mais simples e o mais direto de ser apreendido da vossa parte, porque parece muito autoexplicativo em certos pontos. Basta pensarmos como, por exemplo, existem coisas como conjuntos de elementos analíticos que são, portanto, completamente naturalizados naquilo que é a paisagem económica. Por exemplo, nós temos o desemprego como necessidade de uma constante científica e estatística, o conceito de dívida pública e da sua sustentabilidade, criação permanente de riqueza, aumento de PIB, o que quer que seja. E, portanto, isto tudo é discutido mesmo entre os ramos anticapitalistas na academia, portanto, da economia. Ou seja, aquilo que é a esmagadora maioria do debate, até o próprio debate crítico, parte da mesma linguagem que é a linguagem, portanto, do sistema e daquilo que são as estruturas vigentes. E nós vamos voltar a este ponto um bocadinho mais à frente e como é que estas duas coisas, portanto, se relacionam. Ou seja, quando o teórico médico ou teórico médio, neste caso, ou, portanto, um determinado analista ou uma determinada pessoa que analisa uma determinada situação dentro de uma lógica de metanarrativa do capital, uh, temos, portanto, estas vertentes que são sempre uma espécie de peça permanente e imutável daquilo que é o puzzle económico. A lógica é basicamente como é que nós reduzimos o desemprego, como é que nós conseguimos reduzir o déficit público, como é que nós conseguimos dar mais dinheiro às famílias. E que lá está, vocês provavelmente dirão em conclusão que Tomás, mas dar mais dinheiro às famílias para elas sobreviverem e pagarem as suas contas é sempre algo positivo, e eu provavelmente vou dizer vocês estão errados, mas para todos os efeitos, para aquilo que é a análise de premissa de metanarrativas, essa é uma análise que não me interessa muito, aí que eu deixei de as fazer há 2 ou 3 anos, e agora sou basicamente uma pessoa tipo, que está a grilhar e a fazer, portanto, a análise crítica acerca de coisas, ou seja, abandona-se muito aquilo que é o ramo quase da política para estritamente estarmos no ramo do político, ou seja, de perceber como é que dinâmicas e relações de poder criam determinadas situações, e nós mais à frente vamos falar de como é que o poder é constituído e como é que ele se dissemina, cria determinada normatividade para uma determinada circunstância. Mas lá está. Aquilo que é o principal problema de uma metanarrativa, e aqui temos o exemplo da metanarrativa do Capital, mas podemos facilmente falar do tipo de metanarrativa, como por exemplo a metanarrativa de emancipação, que muitas vezes está relacionada com a própria metanarrativa do Capital também, é que ela parte sempre um bocadinho daquilo que é o pressuposto de que, de certa forma, a humanidade tem que ser salva, ou tem que ser melhorada, ou que nós temos de caminhar para um determinado tipo de objetivos estanques sobre o qual esta maximização vai providenciar melhor emancipação ou melhor qualidade de vida a uma determinada parcela, portanto, da população. Mas o problema essencial de todas as metas narrativas, seja elas quais forem, é precisamente, portanto, uma lógica de fornecerem, basicamente, enquanto própria ontologia opressora, ou seja, enquanto sistema que se interliga e que constitui aquilo que é o nosso conhecimento e a forma como nós reagimos ao nosso conhecimento, ela cria as próprias ferramentas e, portanto, linguagens para aquilo que é a nossa própria forma de emancipação, a nossa própria luta pela emancipação e para aquilo que deve ser, portanto, a libertação humana. E, portanto, não é por estarmos numa espécie de prisão maior
que a nossa antiga prisão, que nós deixamos de estar, portanto, numa prisão. E o que a análise pós-moderna propõe aqui é, acima de tudo, que nós tentemos, de certa forma, perceber como é que são, como é que é o mundo para lá daquilo que são os muros da nossa prisão, tenha ela a forma que tiver, seja ela o quão extensa for. Ou seja, o pós-modernismo basicamente propõe que nós aceitemos aquilo que é a anarquia e a anomia, portanto, do mundo, e que nós tentemos conhecer e testar aquilo que é o nosso conhecimento para além daquilo que é o nosso conhecimento. E, portanto, é precisamente nesta lógica que entra, portanto, uma definição que eu acho muito, portanto, relevante e interessante da parte, portanto, do Fredric Jameson, que é basicamente um autor que, portanto, parte muito de uma lógica de literatura secundária acerca do próprio Lyotard e que escreveu alguns dos prefácios dos livros dele, e é que eles nos definem, portanto, pós-modernismo da seguinte forma, e isto também é uma citação, e levem isto com um bocadinho de grain of salt, porque se vocês perguntarem a 50 teóricos diferentes o que é pós-modernismo, provavelmente vão receber, portanto, 50 respostas diferentes. A maior parte das definições nestes assuntos são não definições, mas de qualquer das formas, mantemos a simplicidade, portanto, desta formação, temos esta citação que nos diz: pós-modernismo, como é geralmente entendido, envolve uma ruptura radical, tanto como uma cultura como com uma estética dominante, assim como um momento bastante diferente de organização socioeconómica, contra a qual as suas novidades e inovações estruturais são medidas um novo momento social e económico, ao mesmo sistema, que por vezes é chamada de sociedade de mídia, sociedade do espetáculo, a société do espetáculo, que é, portanto, a expressão que é utilizada pelo Guy Debord, sociedade de consumo, ou société de consommation, sociedade burocrática de consumo controlado, que é um conceito utilizado pelo Henri Lefebvre, e a sociedade, portanto, pós-industrial, que é um conceito utilizado pelo Daniel Bell. Ou seja, basicamente, quando nós estamos a falar de pós-moderno, nós estamos maioritariamente a falar daquilo que são quebras históricas, eventos traumáticos, alterações drásticas àquilo que é, portanto, determinada organização dentro do status quo, quer, portanto, em potencial, quer de facto atualizadas e positivadas sobre determinadas transformações desse mesmo status quo. E é aqui que nós, se calhar, temos que perceber porque é que é importante não definir, portanto, o pós-modernismo como uma ideologia ou como um fenómeno ou como sequer um modelo analítico, mas sim, acima de tudo, como um zeitgeist, de certa forma. Ou seja, em que nós temos um momento em que existe uma parcela de teóricos e de pensadores que se propõem a trabalhar naquilo que são as margens do conhecimento, a trabalhar naquilo que são as margens da academia e a trabalhar naquilo que são as margens, portanto, da sociedade. Ou seja, são as pessoas que estão a testar os limites da baliza sobre a qual nós produzimos conhecimento acerca do mundo e como apresentamos soluções para determinados problemas. E, acima de tudo, portanto, num mundo em que nós queremos que, portanto, existe cada vez um foco maior, portanto, em restringir, em conceptualizar e em tentar definir determinado tipo de conceito, determinado tipo de fenómenos, o que o teórico pós-moderno nos diz é que nós devemos rejeitar a ordem vigente e todas aquelas que são as limitações para os vários tipos de discurso, através de uma desconstrução que obviamente não é fácil e que é relativamente profunda, mas que cria, portanto, um zeitgeist epistémico que é particularmente relevante para a produção de novo e melhor conhecimento. E se nós quisermos, por exemplo, traçar uma analogia interessante com um universo também ele muito interessante, que é, portanto, o mundo da arte, o que a arte moderna, contemporânea, ou aquilo que seria, se calhar, uma definição genérica da arte mainstream, diz-nos que, por exemplo, uma pintura renascentista, tecnicamente apta, desenhada sobre preceitos técnicos muito estritos e que representa realisticamente uma determinada paisagem, é, portanto, aquilo que nós deveríamos considerar como o zénite daquilo que é o mundo artístico. O que basicamente um artista pós-moderno vai fazer é, portanto, colar uma banana à parede, meter fita cola em cima dessa banana e perguntar, portanto, às restantes pessoas: isto é arte? Por favor, expliquem-nos porque é que isto não pode ser arte. E a maior parte das respostas que vocês vão receber vão ser, portanto, um conjunto de regras que vão ser maioritariamente reacionárias, que vão tentar, portanto, constranger esse determinado conceito daquilo que é a arte, sobre, portanto, um conjunto de preconceitos que são quase arbitrariamente aplicados a determinado tipo de fenomenologia. E, portanto, reparem como isto sempre é muito castrador para aquilo que é a libertação do próprio movimento artístico,
E quando eu falo em movimento artístico, eu quero que vocês apliquem esta analogia para outros fenómenos da economia, da sociologia, da psicologia, em que o mesmo tipo de análise pode ser transposto para essas áreas, e portanto é um exemplo quase anedótico que eu estou a utilizar como forma de ser, de certa forma, aplicável a outros tipos de exemplos, se calhar com mais aplicabilidade no contexto de debate competitivo, neste caso. Um, e acima de tudo isto torna-se castrador, porque também tem que estas limitações existem e são impingidas, quer por estruturas sociais, quer por estruturas económicas, quer por estruturas mentais, ou mesmo linguísticas, muitas vezes. Ah, então, o que nós estamos a criar é um momento muito castrador para aquilo que é a expressão artística, portanto, de alguém, e de certa forma criar uma espécie de outro da arte. E aqui eu estou a usar, portanto, outro no sentido, portanto, hegeliano. Agora eu tinha dito que que não íamos usar Hegel, portanto, mentivos até certo ponto, mas acho que a lógica do outro, como aplicada por Hegel, é intuitiva o suficiente para percebermos que, portanto, temos uma espécie de conceito que é extravasa e que está fora daquilo que é o aceitável dentro de um determinado outro conceito. Um, e, portanto, temos uma arte pós-moderna que muitas vezes nem sequer é vista como uma alternativa à arte moderna, ou à arte renascentista, ou à arte clássica, ou o que quer que seja, mas sim algo como que está à parte, quase primitivo, bárbaro, anómico, que não tem lugar naquilo que é o nosso cotidiano. E o que a análise pós-moderna nos diz, acima de tudo, é que todas as possibilidades estão, portanto, em aberto, e que qualquer escolha que nós tenhamos, portanto, uma narrativa específica aplicada a um determinado fenómeno, num determinado contexto, deve ser sempre constantemente alvo de crítica e de desconstrução. Ou seja, não aceitar necessariamente premissas que não venham a priori justificadas para determinada consequência fenomenal. E é precisamente este papel, portanto, de choque, de criação de surpresa, de crítica, de testar aquilo que é os limites, neste caso da arte, mas também seria aplicável, portanto, aos limites do conhecimento, que torna, portanto, aquilo que é o pós-moderno tão interessante e tão, portanto, útil para nós percebermos realmente o que é que existe para lá daquilo que nós consideramos que existe. E se calhar é nesta parte que entramos um bocadinho, portanto, naquilo que é o conhecimento e como ele se relaciona com aquilo que é a legitimação desse mesmo conhecimento, e aqui se calhar vamos pegar em outros autores franceses, como por exemplo Michel Foucault, que novamente vamos pegar também noutra analogia que Foucault, portanto, aborda até certo ponto, ou pelo menos baseia-se, ou pelo menos esta analogia surge como consequência da sua obra, que é, portanto, os rizomas do Gilles Deleuze, e de como, portanto, nós temos uma história que é um rizoma, e por rizoma leia-se, tipo, imaginemos uma batata que tem raízes, e as raízes da batata, portanto, levam a caminhos diferentes, e há muitas ramificações diferentes, e, portanto, há muitas possibilidades sobre o qual nós podemos atravessar o fio histórico, e, portanto, em cada fio diferente da batata nós temos uma concepção histórica diferente, e, portanto, se nós assumirmos que aquilo que é a nossa análise histórica de determinado conhecimento ou determinado fenómeno está, de facto, refém, de certa forma, daquilo que é a sua contingência e do facto de estarmos a analisar aquilo num contexto específico, sobre linguística específica, sobre simbiótica também ela específica. Então, basicamente, o que nós estamos a dizer é que a análise de qualquer fenómeno histórico ou de qualquer acontecimento histórico ou de qualquer coisa que nós consideramos como conhecimento numa determinada altura, é necessariamente contingente, ou seja, vai sempre depender das estruturas, das instituições e da normatividade vigente numa determinada situação em específico que nós estejamos, portanto, a analisar. E, portanto, a conexão lógica que é para ser feita aqui é que, basicamente, nós conhecemos coisas diferentes em alturas diferentes da nossa existência. E isto é aplicável quer para o time frame de vida de um ser humano normal, ou seja, o que as pessoas sabem com de 20 anos não é a mesma coisa que as pessoas sabem com 80 anos, e o que as pessoas sabiam em 1577 é diferente do que as pessoas sabiam em 1859. E, portanto, é ter um bocadinho sempre essa em conta que o máximo a que nós podemos aspirar é cortar certas parcelas daquilo que é o nosso conhecimento e perceber, de facto, o que é que justificava aquilo naquela altura em específico e o que é que nós podemos retirar dessas mesmas aprendizagens. E, portanto, aquilo que vai constituir a forma como nós criamos a nossa ontologia de conhecimento, ou seja, o nosso sistema de conhecer coisas, é, acima de tudo, para autores como Michel Foucault, aquilo que são as nossas, portanto, práticas.
E a definição mais simplística e direta, portanto, aquilo que é uma prática, é basicamente aquilo que as pessoas vivem, aquilo que elas fazem, aquilo que elas reproduzem entre si e que constituem, portanto, aquilo que é o sujeito pensador e um agente de, portanto, mudança e de capaz, portanto, de alterar e de perceber as suas circunstâncias através de um poder que não é necessariamente exógeno, mas sim que emana, portanto, de diferentes normas e diferentes diretivas que depois são disseminadas pelo próprio corpus social. E, portanto, estas próprias normas e diretivas constituem aquilo que nós consideraríamos como normal, como mainstream, como, portanto, aceitável, e obviamente que elas não podem ser, portanto, dissociadas daquilo que é o seu contexto histórico. E, acima de tudo, é aqui que, portanto, o conceito de poder e o conceito de conhecimento, de certa forma, também se intersecciona, e, portanto, se é, de facto, um poder que reproduz e que dissemina determinado tipo de práticas, e esse poder está sempre envolvido na criação de todas aquilo que são as nossas estruturas e aquilo que são as nossas instituições e a forma como elas são legitimadas aos olhos do corpo social, então aquilo que é a nossa ontologia de legitimação, daquilo que é ou que não constitui conhecimento, vai sempre necessariamente depender daquilo que é o conhecimento que nós adquirimos a partir dessas práticas, ou seja, aquilo que é a partir das nossas vivências, nossas produções e daquilo que é as nossas decisões conscientes ou inconscientes dentro de determinado contexto. Ou seja, existe aquilo que é uma rejeição clara da Weltgeschichte, o alemão não é assim muito forte da minha parte, mas isto basicamente quer dizer que há a história do mundo, ou uma história universalística, ou uma história holística, e portanto passas a analisar uma história que é, portanto, contingente, um conhecimento que é, portanto, contingente. E, acima de tudo, nós chegamos a uma etapa do nosso conhecimento, de nossa evolução, que, portanto, é caracterizada pelo próprio Lyotard como, portanto, a condição pós-moderna. Isto basicamente quer dizer o seguinte, que nós vivemos, portanto, num mundo com uma ausência clara de metanarrativas, ou que pelo menos elas estão a ser uma crise de legitimidade particularmente grande, e, portanto, deixou de existir uma metanarrativa subjacente que consegue, de certa forma, servir como enquadramento ontológico global para aquilo que nós conhecemos e, portanto, deixa de conseguir resolver problemas e deixa de conseguir preferenciar análises universalizáveis para determinados temas e para determinados, portanto, problemas. Existem, obviamente, vários motivos que te ajudariam a justificar este crepúsculo de metanarrativas. Eu acho que não os vou espelhar, portanto, nesta formação, porque senão não saímos daqui hoje, mas talvez possamos falar deles mais tarde. E de forma complementar, portanto, ao próprio Foucault, nós conseguimos caracterizar a alteração deste crepúsculo de narrativas para um mundo em que existe uma petite narrativa, uma pequena narrativa que consegue servir de legitimidor para a nossa produção de conhecimento. Mas há aqui um caveat muito claro, uma ressalva, acho que essa é a palavra em português. Ou seja, embora se calhar seja impossível nós garantirmos, portanto, legitimação por uma metanarrativa que seja capaz, portanto, de resolver ou de apresentar soluções para todos os nossos problemas, é mais do que possível nós conseguimos garantir uma legitimação contingente, local e limitada. Ou seja, embora não seja universalizável, pode ser aceito regionalmente, pode ser aceito localmente e é possível encontrar um conjunto de regras, premissas e estruturas que de facto justifica aquele conhecimento como conhecimento legítimo numa determinada fase, num determinado contexto, num determinado local. Como é que esta legitimação é feita e quais é que são os três grandes critérios e doutrinas para esta legitimação? Primeiro, temos, portanto, uma lógica de performatividade, e o que é esta performatividade? É basicamente uma representação de uma sociedade que funciona quase como um todo funcional, como uma máquina que deve estar bem oleada e cujas roldanas podem e devem ser melhoradas, ou seja, este critério de legitimação parte muito de um pressuposto de que boa ciência e bom conhecimento é aquele que de facto consegue maximizar aquilo que são os parâmetros desejáveis para uma determinada narrativa, e o principal objetivo, portanto, desta performatividade é, acima de tudo, garantir que existe uma redução daquilo que é imprevisibilidade naquilo que é a nossa criação da legitimação de conhecimento e, por consequência, a nossa criação de conhecimento e, portanto, acima de tudo, melhorar aquilo que é o uso do poder como meio legitimador do nosso conhecimento. E se nós criarmos estes determinados parâmetros, e se nós criarmos determinados objetivos e dissermos que estamos a atingir esses objetivos
a partir dos parâmetros que nós conseguimos criar, então nós saímos reforçados, portanto, nas nossas análises e nas nossas propostas de solução para determinadas problemáticas. Ou seja, imaginemos que eu crio um mundo em que nós temos um sistema em que uma linha vermelha subir, portanto, é algo positivo, ou seja, quanto mais esta linha vermelha sobe, então melhor é a minha performance e melhor é o mundo no qual eu vivo. E aquilo que é a ciência e aquilo que nós conhecemos, portanto, torna-se mais eficiente a partir do momento em que nós ajustamos os critérios, portanto, para demonstrar que é mais eficiente, e ela torna-se mais eficiente precisamente por causa que ela é legitimada a partir desses mesmos critérios, ou seja, é um sistema que se retroalimenta através de um modelo analítico que é muito inputs e outputs, e quanto melhores forem os outputs, melhor é, portanto, a legitimação desse determinado conhecimento, ou seja, melhor é esse sistema. Contudo, este critério de legitimação tem alguns problemas e é cada vez menos aplicável na medida em que se a comunicação pós-moderna nos diz que existe esta crise de narrativas, então quer os próprios critérios de avaliação de performance, quer o próprio conceito de performance enquanto legitimação, são constantemente postos em causa por aquilo que é uma academia pós-moderna e que, no máximo, estes critérios de produtividade apenas podem ser contingentemente legitimáveis. O segundo grande critério de legitimação é o consenso. O consenso é muito trabalhado por autores como o Habermas, por exemplo, que é expectável até certo ponto na medida em que, como nós todos sabemos, a escola germânica de filosofia, de ciências sociais no geral, gosta muito de homogeneização e gosta muito de totalitarismo disfarçado ou que pode ser utilizado e weaponizado muito facilmente para aplicações totalitárias, mas para todos os efeitos consenso funciona como uma espécie de meta-discurso válido para todos os jogos de linguagem. Ou seja, é uma espécie de metalinguagem que procura clarificar e reconciliar diferentes tipos de discursos diferentes tipos de solução, tornando-se subjacente a todas estas análises e a todas estas soluções propostas, precisamente porque cria objetivos concretos e cria motivações concretas que minam aquilo que é uma produção irrestrita e livre, portanto, do conhecimento. E, portanto, existem fundamentalmente dois grandes problemas com o consenso, que é, é preciso que, de facto, todos os atores envolvidos concordem naquilo que são as regras e que são, portanto, as estruturas do funcionamento desse mesmo jogo de linguagem, ou seja, que todos os agentes concordem que, de facto, o objetivo é consenso. Há muitas vezes, portanto, há interesses, portanto, antagónicos, há interesses que não são conciliáveis e há, portanto, autores que ativamente escolhem e querem, portanto, minar esta lógica de consenso e, portanto, é impossível sentar à mesma mesa pessoas que não se querem sentar na mesa sequer. E dois, em quase todos os casos, mesmo assumindo que isto acontece, tendo em conta que consenso há sempre uma espécie de negociação entre as várias partes envolvidas, a maior parte das consequências sairão sempre numa lógica de mínimo denominador comum. Ou seja, se nós temos posições antagónicas e nós só conseguimos concordar no limite inferior da concordância que nós temos a nível de determinado tema, então parece bastante intuitivo perceber porque é que isto é castrador, portanto, da aplicação de novas ideias, da aplicação de novas soluções, porque lá está, se elas não são consensuais, não são aplicáveis, e muitas vezes boas soluções podem provir de partes que não concordem com essas soluções, e portanto, se a priori o debate fica condicionado de nós temos todos concordar com isto, e estamos todos a trabalhar para concordar com isto, então o debate vai ser balizado ao centro, não necessariamente ao centro ideológico, mas ao centro do debate, e portanto existe uma reprodução constante de um sistema que não se consegue autocriticar porque não tem como objetivo a autocrítica. E, portanto, estas duas grandes premissas são necessariamente problemáticas, especialmente se nós tivermos em conta que, por exemplo, os próprios laços sociais, culturais e económicos são, portanto, muito mais complexos do que, por exemplo, complexos, relativos e subjetivos, na verdade, do que, por exemplo, aquilo que é a área da epistemologia. E, portanto, se a condição pós-moderna, de certa forma, rejeita estas duas grandes premissas com base naquilo que é um caos quase anómico de uma determinada sociedade, assim como também a aceitação de que existe um caos e uma anomia naquilo que são determinadas contingências que serão aplicáveis a essa determinada sociedade. E, portanto, existe um terceiro processo de legitimação, que é o processo, portanto, proposto pelo próprio Lyotard também, que é, portanto, a paralogia. O que é uma paralogia? A paralogia basicamente corresponde
uma criação constante de significado, que assume a priori que existe uma pletora muito grande de discursos que competem entre si, para atingir, portanto, o máximo de legitimidade possível dentro de um determinado contexto, tentando sempre alargar aquilo que é um bocadinho o seu espectro de legitimidade. Ou seja, em vez de existir uma procura por um conceito que legitime suficientemente, alargadamente o suficiente, portanto, para legitimar um determinado conceito para que ele seja universalizável, partimos mais para uma lógica de, ok, vamos partir do facto de que estas regras, estas estruturas são aceitas dentro de um determinado contexto e vamos tentar, de certa forma, perceber como é que nós continuamos a legitimá-la para outros contextos. O que é diferente de simplesmente transpô-la para outros contextos e dizer vocês têm que aplicar as mesmas regras, normas e estruturas que nós estamos a aplicar. E, portanto, se é impossível legitimar essa determinada teoria ou esse determinado conhecimento a partir de certo ponto, é porque esse conhecimento não é muito bom. E se esse conhecimento não é muito bom e existe uma análise crítica ao porquê é que esse conhecimento não é muito bom, cria-se, portanto, uma nova paralogia que ajuda novamente a expandir aquilo que é o espectro do conhecimento. Ou seja, vocês conseguem perceber o que é que, embora isto possa parecer um fenómeno homogeneizante, na verdade, tipo, é muito mais um fenómeno construtivo e constitutivo, especialmente tendo em conta que já não há uma metalinguagem a priori como o consenso para restringir, de certa forma, o debate e que a procura aqui é sempre a maior legitimação possível e não uma legitimação total. E sendo este um objetivo que provavelmente nunca será cumprido, porque dificilmente será difícil legitimar 100% determinado tipo de conhecimento ou determinado tipo de análise ou teoria. Então nós temos um modelo científico que está constantemente, portanto, a melhorar-se a si mesmo e a criticar-se a si mesmo, tentando alargar ao máximo aquilo que é a sua aplicabilidade, sem pretensas de universalismo. E, portanto, se há um critério que é, de certa forma, agonístico e atomizado e que torna, portanto, o conhecimento numa prática mais discursiva e não propriamente num blocos de regras, de linguagem específica que existe a priori, então nós temos, portanto, uma paralogia que é descontínua, que é fluida e que rejeita qualquer pertença de universalismo. Ou seja, criamos esta nova etapa do conhecimento e daquilo que é a sua legitimação, em que aquilo que é a contingência do que nós citamos como verdade é sempre assumida como de facto contingente e como parte daquilo que é a nossa construção de conhecimento num determinado local, num determinado tempo. E se calhar vamos fazer aqui outra ressalva importante, que é, muitas vezes há ataques a este tipo de metodologia, no sentido de a considerar quase anticientífica, demasiado relativista, demasiado subjetiva, e acima de tudo, quando eu olho para este tipo de acusações, parecem-me sempre acusações sem fundamento, que vêm muitas vezes de cantos reacionários, no sentido literal, da academia. Reparem que nós não estamos propriamente a dizer que vocês agora podem ir para um hospital e dizer aos médicos como é que eles vão operar pacientes ou como é que vão administrar medicamentos porque leram coisas na internet e discutiram as coisas que leram na internet com os vossos amigos. Reparem que o facto de existirem vários modelos de legitimação de conhecimento não torna estes modelos automaticamente legítimos, ou seja, eles têm de ser legitimados de alguma forma, e isto não é um free-for-all onde as pessoas dizem o que lhes bem entender e isso passa como conhecimento. Tem que ser apresentado um conjunto de regras e de estruturas que façam sentido para aquela altura e que de facto sejam suficientemente convincentes para que sejam aceitos como legitimáveis. Ou seja, nenhum conhecimento com base, portanto, em, sei lá, senso comum de leituras da internet se irá superiorizar a um conhecimento que vem, de facto, de uma pessoa, de facto, estudar para determinado assunto, praticar determinado assunto, e, portanto, a não ser que arranje alguma forma fantástica de explicar porque é que uma pessoa sem qualquer deformação pode fazer transplantes de coração, esse tipo de conhecimento nunca será legítimo. Ele existe, mas não é legítimo, são distinções bastante diferentes. E portanto, tal como nós podemos dizer que a malta no século XVI acreditava em coisas como teorias de vapores e de bilis amarela e de bilis negra, ou que sanguessugas seriam boas para, portanto, curar cancro e doenças autoimunes, e nós hoje sabemos que isto não é particularmente eficiente, mas nós conseguimos perceber qual é que é o mecanismo lógico que foi utilizado na altura, porque lá está, pessoas no século XVI percebiam que um cancro
está relacionado com, portanto, células malignas e que alguma coisa dentro do teu corpo, e eles achavam que era, portanto, especificamente o sangue, está de facto a atacar o teu corpo, e, portanto, o pensamento lógico aqui é, se eu tirar o teu sangue e, portanto, introduzir mais sangue diferente e saudável, eu vou curar o teu cancro. Que é uma coisa que logicamente faz sentido, só que nós, com, portanto, um conhecimento científico e positivo mais capaz, chegamos à conclusão que, se calhar, isso não funciona muito bem dessa forma, porque as células reproduzem-se a si mesmo, independentemente do sangue que lá tens. Mas lá está, tipo, tendo em conta aquilo que são as ferramentas da altura e aquilo que era a capacidade técnica da altura, era um conhecimento que faria todo o sentido. E eu tenho muitas dificuldades em chegar, portanto, ao século XVI e dizer não, isto é estúpido, não faz sentido nenhum, porque estou a olhar para aquilo, portanto, com os olhos do século XXI, em que eu percebo e tenho capacidade técnica para averiguar determinado tipo de conhecimento. E lá está, muitas vezes, portanto, pós-modernismo é acusado de ser revisionista do passado histórico, quando muitas vezes é literalmente o oposto, ou seja, é perceber como é que as pessoas justificavam determinados comportamentos em determinadas alturas da história. E depois vocês podem perceber porque é que isto é relevante para analisar, portanto, relações de dependência norte-sul, em situações de, portanto, tortura e aplicação penal de determinado tipo de penas, e percebem porque é que ele é legitimável na altura, mas já falamos um bocadinho também mais acerca disso. E lá está, se calhar daqui a 200 anos nós vamos olhar para uma coisa como a penicilina e dizer que é uma prática primitiva, bárbara e ultrapassada e que era inacreditável usar penicilina como tratamento para o que quer que seja, ou se calhar vai acontecer precisamente o oposto e dizer não, estas pessoas foram de facto visionários e de facto perceberam que isto tipo, era o supra-sumo da medicina, mas acima de tudo o que nós chegamos ao final do dia é a uma conclusão de que nós não sabemos. Nós só sabemos que a penicilina é um tratamento válido em 2021, 2022 neste caso. E, portanto, se nós não sabemos como é que será o nosso futuro e só poderemos olhar de certa forma para o passado e perceber como é que ela é legitimado e tentar traçar analogias para o presente e perceber como é que nós hoje legitimamos também conhecimento, é precisamente esta anomia e esta fluidez que nos leva a crer que temos que ser sempre necessariamente críticos. Agora, vamos relacionar, portanto, poder com a normatividade e qual é que é a relação entre poder e normatividade, ou seja, quais é que são os comportamentos expectáveis dentro de um determinado contexto e como é que eles são de facto produzidos. Novamente, vamos abordar aqui Michel Foucault, que me parece sempre um excelente exemplo de como existe uma metodologia que pode ser, portanto, aplicada a determinados fenómenos e de como de facto se pode contribuir para um determinado tipo de conhecimento. As pessoas estão a escrever no chat se algo que é uma coisa relevante. Certo, penicilina vai se deixar de ser utilizada, muito bem, isto só prova que eu tenho razão e eu nunca estou errado. Pronto, vamos utilizar, portanto, Foucault como, portanto, metodologia precisamente para percebermos como é que isto pode ser aplicado a determinados fenómenos históricos e de como isto, portanto, de facto, contribuiu historicamente para a criação de conhecimento. E se nós partimos deste mesmo pressuposto de que nós estamos a tirar uma fotografia, um snapshot de determinada parte do rizoma histórico, ou seja, das raízes da batata histórica, nós temos, portanto, uma capacidade de perceber, sem viés, sem preconceitos, sem tentar explicar de forma holística determinado fenómeno, a partir de, portanto, qualquer preconceito que nós possamos ter e, portanto, nós podemos, acima de tudo, observar um determinado fenómeno como ele, portanto, realmente é e como ele foi constituído na altura em que nós o estamos a analisar. Lá está, tipo, isto pode ser aplicado revisionista ou anticientífico, parece-me, obviamente, acusações sem fundamento, porque precisamente o objetivo desta escavação histórica do passado e esta escavação, portanto, do conhecimento, é de facto perceber se todas as lições e todos os entendimentos que foram retirados de um determinado fenómeno ou determinado evento histórico são de facto todos os ensinamentos e todas as apreensões que nós poderíamos retirar desse fenómeno histórico. Ou seja, queremos perceber qual é que é a história para além da história e, portanto, não se trata de reescrever aquilo que é determinada acontecimento, fenómeno ou conhecimento, mas sim tentar perceber qual é que é o outro negligenciado daquilo que é o nosso passado de conhecimento e aquilo que é o nosso passado histórico, que lá está, uma análise que é sempre aplicada ao presente, porque é um critério que se reinventa e que se reproduz na sua autocrítica, e portanto nós temos de tentar perceber o que é que existe enquanto conhecimento para além daquilo que é o nosso conhecimento. E isto é particularmente pertinente dentro de um contexto
em que nós temos, portanto, um uso de poder de que, pá, a definição clássica de poder é, acima de tudo, uma restrição de sujeitos para, portanto, efetuar determinado tipo de ações, que é uma definição clássica tipo, que eu rejeito, porque a mim parece-me que, acima de tudo, e também apreendido por parte dos filósofos franceses, é que poder, acima de tudo, além de restringir, que é a manifestação mais fraca de poder, ou seja, o poder de oprimir diretamente, o poder tem, acima de tudo, a capacidade, portanto, de criar e de constituir. E a partir de coisas como, por exemplo, as genealogias do próprio Foucault, justamente nós tivemos em conta, portanto, por exemplo, a análise ao sistema prisional e ao sistema carceral, do disciplinar e punir, nós temos precisamente que é o poder de constituir e de nós criarmos e de moldarmos o sujeito que, portanto, é a forma mais eficiente de aplicar poder e de manter um determinado fenómeno ou uma determinada legitimação ou uma determinada estrutura ou instituição que, portanto, abrange a exerção desse mesmo poder. Portanto, nós temos esta análise ao poder Foucaultiano que basicamente nos diz que um sujeito pode ser tanto um objeto de poder e um produtor, ou seja, um sujeito de poder, como acima de tudo um criador e um disseminador de poder. Ou seja, é um argumento ontológico onde nós aceitamos a disseminação e o caráter difuso e fluido daquilo que é a aplicação de poder dentro de determinada sociedade ou determinada instituição. E, portanto, o poder não vai emanar simplesmente de uma autoridade central, como nós diríamos que emanava, portanto, no passado, em que o poder emanava, portanto, de uma determinada figura central, como por exemplo o rei, ou como por exemplo, portanto, uma figura divina, Jesus Cristo, Deus, o Papa, o que quer que seja, e que, portanto, isso fosse disseminado a partir dessa figura central. Agora nós temos uma constituição de poder que é muito mais disseminada e que é mais fluida pela própria sociedade e, portanto, se são estas mesmas estruturas que, portanto, vão sustentar determinados tipos de laços éticos, morais, sociais, culturais ou económicos e, portanto, são precisamente estes laços económicos e sociais que criam aquilo que é o espectro, que é o fantasma da normalidade. E, portanto, se existe uma emissão e uma apreensão de determinados tipos de normas que se vão legitimar consoante aquilo que é a contingência na qual elas se inserem, ou seja, quando nós temos o Michel Foucault a abordar, por exemplo, a autoridade repressiva do monarca e quando compara isto com aquilo que é o arquipélago carcerário moderno, que ele classifica como, por exemplo, as escolas, as fábricas, as prisões per se, que têm portanto, os seus horários, as suas avaliações, os procedimentos e os seus regulamentos. Isto é aplicável desde, portanto, uma prisão mesmo, portanto, em que se restringe, portanto, a liberdade de um sujeito, com coisas como, por exemplo, o código deontológico do jornalista, de certa forma, também temos uma restrição naquilo que é a sua capacidade de agir, naquilo que é a sua agência, e, portanto, um bom jornalista é um bom jornalista que respeita, portanto, um código deontológico, e isto faz parte de um sistema carcerário que advém muito, portanto, uma necessidade de restringir a capacidade de agência, portanto, de um sujeito de poder, e, portanto, se nós compreendemos como é que isto é legitimado na altura, então nós conseguimos ter um entendimento maior de um passado, neste caso carcerário, em que nós temos brutalidade, tortura e morte num regime penal e que se chega à conclusão que a economia de poder que nós temos atualmente, em que basicamente temos uma lógica de reeducação, no melhor dos cenários, ou pelo menos de reencaminhamento de determinadas práticas para outras práticas dentro daquilo que é um sistema penal, então nós chegamos, se calhar, à conclusão de que muito embora um caráter repressivo direto sobre o corpo humano tenha desaparecido, existe ainda muito uma lógica perversa de exerção de poder, de nós vamos continuar a trabalhar o corpo humano e aquilo que é, portanto, as ações de uma determinada pessoa, mas de uma forma mais muito subliminar, muito mais subversiva, dissimulada e, acima de tudo, aceitável, porque deixa de ser uma exerção de poder, de facto, direta sobre determinada pessoa. E isto não é propriamente o mesmo que sugerir que a forma como se aplica coerção hoje no sistema penal é melhor ou pior do que a forma como se aplicava coerção penal há 400 anos atrás. Pá, novamente, isso é um juízo valorativo que podemos ter várias interpretações e várias opiniões acerca do assunto. Eu não estou interessado também em fazê-los, porque é sempre subjacente e relativo para, portanto, a pessoa que estará a analisar esse determinado fenómeno nesse determinado contexto. O que importa analiticamente aqui é perceber que existiu uma necessidade da reestruturação e da economia do poder na aplicação da justiça,
que foi se moldando e alterando consoante aquilo que são as necessidades, as condições sociais e económicas, a materialidade, o institucionalismo de uma determinada época, aquilo que é o nosso passado recente e que ainda hoje, portanto, tem ramificações para a atualidade. Ou seja, aquilo que nós somos hoje, aquilo que conhecemos hoje, foi fruto de um caminhar cumulativo de uma parte do rizoma histórico que nos levou àquilo que nós somos hoje. E quando nós observamos, portanto, uma reconstrução do passado como é feita, portanto, pelo Foucault, nós chegamos à conclusão que é apenas uma das reconstruções possíveis acerca do passado. E, idealmente, num contexto anómico de produção de conhecimento, nós teríamos N autores a providenciarem N teorias genealógicas acerca de o que é que nós somos hoje e como é que nós caminhamos para chegar àquilo que somos hoje. E, portanto, se nós estivermos a falar na reconstrução específica do Foucault, estamos a falar, portanto, de obras mais conhecidas, provavelmente é o magnum opus dele, que é o Sauverrier e Punir, ou seja, o Disciplinar e Punir, se não me engano é assim que o livro se escreve em português. Mas nós temos uma espécie, de certa forma, de genealogia que é aplicada a um determinado fenómeno, neste caso é o sistema penal, e corresponde basicamente àquilo que seria expectável de uma metodologia pós-estrutural, uma metodologia pós-moderna. E em termos muito simples, a reconstrução do Foucault é relativamente simples de entender, ou seja, começamos no século XVI, em que nós temos uma dualidade legal que era semente entre o proibido e o permitido, ou seja, não existe grandes tentativas de normalização por parte do poder, seja ele mais centralizado ou seja ele descentralizado. Apenas existem, de certa forma, linhas vermelhas. E quando nós passamos estas linhas vermelhas e cometemos algo que é punível às luzes de quem exerce poder dentro daquela determinada sociedade, e aqui estamos a assumir que o poder derivaria muito, portanto, da centralização, portanto, no rei, porque é um sistema pré-Westfália, portanto, o poder ainda não está assim tão disseminado quanto isso. Então, nós passamos as linhas vermelhas, é de facto uma ofensa muito grave e que ataca diretamente o corpo social que nesta altura era representado pelo rei, ou seja, cometer um crime no século XVI era literalmente a mesma coisa que cometer um crime contra o rei e, portanto, era quase enquadrado como regicídio, como premissa e depois uma pena concreta ao que viria no futuro. Ou seja, não é regicídio no sentido homicida, mas é regicídio no sentido em que estás a atacar aquilo que é a propriedade do rei. E como podem perceber, obviamente, as punições seriam muito severas, porque seria um ataque a uma figura divina e legitimada aos olhos de Deus, pelo menos na Europa, e portanto o rei aplicava através dos seus agentes punição que seria da forma mais severa e visível possível, ou seja, através de instâncias de tortura, castigos corporais, chicoteadas públicas, decapitações públicas para crimes particularmente graves e que eram, portanto, vistas como uma forma de punir e eram vistos como uma forma de punir sobre o pretexto de repressão, mantém, portanto, a obra pública. Ou seja, o que nós vemos aqui é basicamente o poder a funcionar enquanto repressor e não enquanto propriamente um criador. E se calhar ainda de forma mais interessante, nós podemos observar como o poder exerce-se sobre um corpo físico e, portanto, era utilizado como locus de exerção desse poder, ou seja, existia toda uma ritualização à volta de, ok, tu atacaste o corpo do rei e, portanto, eu vou atacar, portanto, o teu corpo físico e, portanto, vou cortar um braço, vou-te cortar uma perna, ou vou-te esquartejar, o que quer que seja, porque era, portanto, o input mais visual acerca de isto é o que acontece quando vocês atacam a autoridade do rei, poder repressivo na sua máxima visibilidade, poder repressivo na sua máxima violência e no seu máximo espetáculo. Eventualmente isto foi, portanto, mudando de forma mais ou menos orgânica. Temos algumas pessoas, portanto, que quiseram, portanto, fazer reformas prisionais, muitos numa lógica não propriamente humanista, mas sim de reorganização, portanto, da economia do poder e que também vem muito ligada, portanto, a uma ascensão de uma burguesia que, portanto, não depende de, portanto, de títulos bilárquicos e, portanto, hereditários para, de facto, ter um alto status social com uma determinada sociedade e, portanto, o acesso a cargos de justiça já não precisa ser necessariamente feito à base de repressão e de, portanto, influência direta com uma determinada figura de autoridade. E, portanto,
existe um shift na exerção de poder para algo que é igualmente violento, mas que se calhar é bastante mais eficaz a dissimular. Ou seja, à semelhança daquilo que são as instâncias de estrutura de castigos corporais, o que nós temos é um sistema carceral que continua a agir sobre aquilo que é o corpo humano, mas de uma forma bastante mais perversa e que extravasa aquilo que é o mero corpo físico como veículo de demonstração de poder. Ou seja, temos uma punição que não é só castradora para o corpo físico, mas também castradora para o corpo, portanto, mental. Ou seja, existe uma libertação, uma restrição daquilo que é a liberdade física daquela pessoa, porque aquela pessoa agora está dentro de um contexto em que tem que estar 24 horas por dia numa prisão, tem que estar 12 horas por dia numa fábrica, tem que estar 12 horas por dia, portanto, numa escola, como também, portanto, a forma como essas próprias instituições funcionam, criam grilhetas mentais para estas pessoas que passam a agir de acordo com aquilo que são os códigos de conduta e as sugestões de comportamento que estas instituições impingem a estas pessoas. E, portanto, é duplamente pernicioso. Um, Só é que é muito menos visível e é muito menos fisicamente violento para o corpo humano. E, portanto, qualquer desviante, ou seja, qualquer pessoa que comete um crime, uma ilegalidade, portanto, dentro do status quo e na nossa história moderna, então nós também temos que assumir de certa forma que já temos, portanto, códigos penais modernos, muito burocráticos, codificados e tipificados, e portanto já existe uma gigantesca maquinaria institucional e burocrática que é muito mais fácil de legitimar naquilo que é a ação do corpo do desviante, ou seja, é muito mais fácil uma máquina burocrática que diz, mas isto é as regras, isto é a forma como isto é legítimo, veja como esta pessoa teve um julgamento justo e teve, portanto, advogado de defesa e advogado de desacusação, ou o que quer que seja, e, portanto, isto tudo cumulativamente é visto como automaticamente legítimo, porque as regras do jogo estão a ser legitimadas em si mesmas, ou seja, o jogo é legítimo porque as regras são legitimantes do próprio jogo, e, portanto, a consequência óbvia é, se isto é um processo, portanto, justo, burocrático e alongado, condizente com o Estado de Direito, então, portanto, nós não podemos propriamente punir ativamente aquilo que é o corpo físico de uma determinada pessoa, porque isso seria um barbarismo violento, e por isso é que boa parte dos países que, portanto, têm a capacidade, a infraestrutura e o pensamento para criarem este tipo de institucionalismo aboliram a pena de morte. Há muito poucas exceções naquilo que nós chamamos de mundo ocidental e desenvolvido. E, portanto, os Estados Unidos tipo, seria dos poucos exemplos, mesmo assim são em alguns estados, mas para todos os efeitos, os Estados Unidos ainda estão no século XVIII, portanto, acho que não é propriamente um exemplo muito bom. E, portanto, estas pessoas deixam de ser uma espécie de tumor para ser extraído para passarem a ser uma espécie de doença a ser corrigida e a ser, portanto, tratada. Reparem como, portanto, esta ritualização que existia acerca do corpo físico continua a existir sobre uma determinada forma que é particularmente distinta. Ou seja, um corpo deixa de ser punido para passar a ser trabalhado. E é aqui que entra uma expressão de poder que, à boa moda nietzschiana, é um poder que, portanto, produz e que constitui um determinado sujeito. Ou seja, este criminoso, este desafiante, não existe, portanto, no vácuo. Ele, de certa forma, é constituído e corrigido enquanto desviante, enquanto, portanto, criminoso. E, portanto, estas mesmas prisões passam a ser, de certa forma, um local disciplinante, um local disciplinário de qual emana um certo tipo de normatividade, emana um certo tipo de sugestões comportamentais que devem ser seguidas e que, acima de tudo, cria aquilo que é o normal através da criação daquilo que é o anormal. Ou seja, estas pessoas, de facto, cometeram algum comportamento que é contrário àquilo que são as normas vigentes e como tomaram este comportamento, elas são, portanto, os agentes e os atores não desejáveis dentro de uma determinada sociedade e têm que ser, de certa forma, reintroduzidas naquilo que é, portanto, as normas vigentes da nossa sociedade. E, portanto, o facto deste conceito existir, este conceito de normalidade existir enquanto conceito, permite que literalmente qualquer pessoa possa ser, portanto, normalizada. E podemos aplicar isto a exemplos muito concretos e que, acima de tudo, portanto, têm, acima de tudo, quantitativo, números. Portanto, imaginemos, tipo, o facto de temperatura média ideal do corpo humano ser 36 ou 37 graus, não faz com que se crie, de certa forma, um patamar de estancabilidade que permite que alguém atingir um patamar 100% saudável, 100% correto, 100% perfeito. Portanto, é um patamar que está sempre a ser corrigido e, portanto, tem que estar sempre a ser alcançado, de certa forma. E isto acontece, acima de tudo, porque o normal não é propriamente um valor absoluto, não é um valor material, acima de tudo, é um conceito quase metafísico, um conceito
conceptual para a espionagem. E se este conceito é, de certa forma, ininteligível e inalcançável, portanto, para a maior parte das pessoas, então ele nunca será alcançado, ou se de facto é alcançado, só é alcançado durante momentos esporádicos e, portanto, tem que existir uma reorganização e uma renormalização permanente e, portanto, se todas as pessoas têm que tentar atingir esse patamar, então qualquer pessoa pode ser, portanto, normalizada. E isto é obviamente aplicável a muitos contextos diferentes, sejam eles fábricas, prisões, escolas, psicologia, por exemplo, que acho que é um tema muito interessante e podemos falar mais tarde, se quiserem, é que é daqui que provém também muito aquela frase muito famosa, portanto, do Foucault, que é, assim, de citação direta, não sei, mas tipo, mas não é interessante como fábricas se assemelham a prisões e de como escolas se assemelham a fábricas e de como fábricas se assemelham a prisões, tipo, e on and on and on, basicamente tudo é uma prisão e é daí que vêm os mimos todos muito interessantes. E portanto, obviamente que esta lógica depende sempre de um poder disciplinante que seja capaz de, consoante aquilo que são algumas diretrizes que eu não vou abordar aqui diretamente, porque são é uma exposição muito detalhada e demoramos muito tempo a falar acerca disso. Portanto, poder tem estas determinadas diretrizes, age sobre os sujeitos, cria determinados sujeitos que são normalizados. Basicamente é o sumo disto. E quanto, portanto, ao fenómeno em si de normalização, e aqui se calhar vou aplicar exemplos mais concretos e que parece-me que sejam intuitivos. Vamos falar, por exemplo, de género. Portanto, a visão tradicional, mainstream, conservadora, se queiramos, olha para o género basicamente como um fenómeno binário, ou seja, existem homens cis e existem mulheres X, e isto é, portanto, o normal e o que seria expectável para, portanto, alguém que esteja introduzido dentro de uma determinada sociedade. E se nós, através de algum tipo de desconstrução, teoria queer, uma revelação divina, o que quer que seja, chegamos à conclusão de que devemos rejeitar este tipo de binarismo e, portanto, de certa forma, não aceitá-lo como algo intrínseco àquilo que é a nossa vivência. O problema aqui é que muitas das vezes a esmagadora maioria da discussão continua centrada à volta do tema de normalidade. Ou seja, mesmo em espaços de supostamente de emancipação, de libertação, nós falamos de coisas como, por exemplo, pessoas trans têm que ser normalizadas, pessoas não binárias têm que ser normalizadas. E a questão aqui é que não têm, porque isto é altamente problemático no sentido em que parte do pressuposto de que existe um binarismo conceptual dentro do género que o divide entre o normal e o anormal. E nós, de certa forma, alargarmos o espectro, portanto, da normalidade vai deixar sempre este tipo de conceito nos fringes daquilo que é, portanto, o aceitável. E a partir do momento em que nós criamos novas conceptualizações, que nós criamos, portanto, novas formas de identificação pessoal, de expressão de género, ou o que quer que seja, mas basicamente a criar mais segregações e mais, portanto, marginalização destas novas identidades. Ou seja, estamos, de certa forma, a restringir a priori aquilo que é a nossa capacidade de emancipação, porque vai sempre existir um lag gigantesco entre aquilo que é, portanto, a passagem para um leque, portanto, de normalidade daquilo que é considerado o anormal, e isto, obviamente, tipo, é punitivo para um conjunto muito grande de pessoas, e eu acho que o exemplo mais concreto disto é aplicável, por exemplo, ao feminismo, e como, por exemplo, o feminismo liberal branco é vastamente aceito enquanto, portanto, um mainstream de conhecimento daquilo que é, portanto, o feminismo, e, portanto, agora temos de estar à espera que, sei lá, feminismo interseccional, feminismo negro, feminismo marxista seja também introduzido numa lógica de sequer ser debatível naquilo que é o mainstream académico, mas lá está, se nós tentarmos uma via de nós queremos introduzir isto no debate e na normalização, estamos, automaticamente a ceder àquilo que são as regras do jogo. Dois, se nós conseguimos dialogar, portanto, com aquilo que são teorias do mainstream, provavelmente é porque nós diluímos bastante aquilo que seriam as nossas análises críticas acerca, portanto, da sociedade. E, portanto, acho que a lógica aqui nunca, portanto, é de facto normalização, mas sim, acima de tudo, uma abolição do status quo. Ou seja, eu não quero falar de normalização, eu quero que o conceito de normal desapareça. Queremos que o conceito de género, portanto, desapareça. Portanto, se o conceito de género, por exemplo, desaparece, então é literalmente impossível haver desigualdade de género, porque no momento em que género nem sequer é um conceito dentro da nossa sociedade. E, portanto, é muito este tipo de perguntas que nós questionamos e fazemos enquanto, portanto, teóricos e académicos
académicos pós-modernos, rejeitar estas dicotomias de prisão linguística de normalidade ou de anormalidade e tentar perceber de facto de onde é que sequer essas dualidades conceptuais surgiram. E portanto, se isto não acontecer, obviamente uma restrição muito direta daquilo que é a nossa forma de pensar, agir e de pensar a nossa própria emancipação. E, portanto, se nós tivermos uma pergunta inicial que é como é que nós tornamos pessoas trans mais aceites pela sociedade ou que as pessoas respeitem mais pessoas trans e não numa lógica de, como devíamos ter, de pessoas trans ou pessoas de qualquer género não normativo têm agência própria e não precisam propriamente ser definidas consoante nenhum tipo de catalogização a priori, muito menos quando esta catalogização surge dialeticamente oposta a um standard de normalidade e de quase divergência face àquilo que é o expectável na própria sociedade, ou seja, nós estamos a falar daquela pessoa trans enquanto pessoa que, portanto, faz a transição de um género para o outro e não de uma pessoa que tem as suas próprias vivências, tem a sua própria identidade, tem a sua própria constituição de si mesma, e isto pode e deve acontecer consoante a construção pessoal que essa pessoa faz acerca da sua própria identidade e da sua própria expressão de género, e não por oposição a um determinado tipo de conceito que restringe a priori e que cria, portanto, uma identificação pessoal com base numa rejeição ou numa base de cooptação de determinados conceitos ou determinadas vivências que já existem a priori. E, portanto, acima de tudo, o que nós se calhar temos que perceber é que a pós-modernidade nos ensina a acima de tudo nós devemos tentar inverter, de certa forma, aquilo que são apreensões históricas, culturais e sociais e começar a análise por baixo, começar a identificação daquilo que são as raízes, portanto, do agente e de perceber como é que ele se de facto constitui e como é que isto é relevante para aquilo que é a forma da sua interação com a sociedade ou a forma como nós temos determinadas teorias que interagem, portanto, com as pessoas ou com instituições. Portanto, tentamos fazer isto sempre sem vieses, sem estruturas, ou seja, o que é que existe por debaixo do mantra de uma pessoa trans, o que é que existe por debaixo daquilo que é o conceito de género, o que é que existe para lá do conceito de género, por exemplo. E infelizmente, isto não é fácil de sequer de conceptualizar e de pensar, porque lá está, nós estamos a tentar, de certa forma, reagir a um conceito que está muito entranhado, inclusive, portanto, naquilo que é a nossa linguagem, ou seja, como é que se fala em questões de género sem mencionar a palavra género, tipo, ou sem fazer referências portanto, ao conceito de género. Isto obviamente requer uma reestruturação e uma reorganização linguística e epistémica que é particularmente complexa e que não é expectável que a maior parte das pessoas consigam fazer dentro daquilo que é o status quo de neoliberalismo e capitalismo de Estado tardio. Mesmo se nós falarmos, por exemplo, em pessoas a género, nós estamos a falar muitas vezes de uma rejeição daquilo que é um conceito de género, ou seja, continua a ser de certa forma dialético e dicotómico face, portanto, a um conceito que existe que eu, portanto, quero rejeitar e, portanto, eu não me constituo enquanto pessoa em mim mesmo, mas constituo-me enquanto negação de uma pessoa que eu quero que não exista. E, portanto, se existem determinadas dinâmicas de poder envolvidas na constituição de determinada fenomenologia, conceito histórico ou conhecimento, então, portanto, novas estruturas e novas condições também são capazes de criar novos fenómenos e novas teorias. E, portanto, acima de tudo, eu quero que retenham desta portanto, formação é perceberem, portanto, como é que o poder age a constituir coisas, no geral, e obviamente que isto tem muito para se falar, mas porque eu gostava que isto não durasse umas 2 horas e, portanto, temos de falar isso mais à frente. E, portanto, para iniciar aquilo que seria talvez alguma discussão que possamos ter, que podem ter comigo ou entre vocês, tipo, e que seja o mais horizontal possível, que acho que é o mais interessante, em vez de estar eu simplesmente aqui a dizer coisas, vou deixar-vos com um pensamento final que é, portanto, aquilo que é pós-modernismo e aquilo que é pensamento e análise crítica é basicamente ser uma criança de 5 anos que está constantemente a perguntar, tipo, porquê, já chegámos, are we there yet? E no extremo, portanto, se conhecerem o meme, no extremo direito da curva de Gauss, ou seja, tipo, uma forma muito desconstruída, muito autocrítica e muito, portanto, gigachad no geral. E, portanto, muitas vezes isto vem à custa de coisas como uma decisão um bocadinho grande acerca da realidade e acerca do mundo material. Ou seja, é uma discussão muitas vezes muito conceptual e muito abstrata, mas tem que ser necessariamente conceptual e abstrata porque está a propor-se a pensar fora daquilo que é uma discussão tipo concreta.
E isto não é para dizer que, portanto, estas discussões concretas acerca de problemas reais e que podem ser resolvidos através da aplicação de determinadas medidas do status quo não deve existir. Acho que ela necessariamente tem que existir porque as pessoas têm de facto de fazer coisas no status quo, sejam elas para melhor, sejam elas para pior, mas acima de tudo tem que existir sempre uma parcela muito significante de pensamento que se propõe a perguntar tipo, com que premissas sequer é que nós estamos a adotar determinadas medidas públicas, pá, sobre que premissas é que nós estamos a fazer funcionar uma economia globalizada e, portanto, perceber como é que isso se justifica. E, no caso, se não se justificar, tentar arranjar, portanto, novas estruturas e instituições que sejam capazes de justificar esse determinado status quo e essa determinada forma de funcionamento. E, portanto, tendo em conta que existe este grau de dissociação muito grande, a maior parte do pessoal que trabalha com pós-modernismo, e se foram pegar nos filósofos franceses todos depois de maio de 68, a maior parte deles tem aquilo que seriam demência, ou pelo menos de lá perto. São pessoas muito interessantes, vamos chamar-lhe assim, e com, portanto, formas de viver e de estar no mundo, também elas, portanto, muito, muito interessantes, e eu gosto particularmente, portanto, dessa forma interessante de viver a vida. E pronto, portanto, para aquilo que nós temos enquanto formação, é basicamente isto, tipo, tentar perceber aquilo que é a realidade e perceber o que é que existe para lá da realidade, quais é que são as possibilidades para lá das possibilidades que existem, ou como é que nós criamos um campo e um stasis, basicamente, em que, portanto, nós conseguimos criar um ambiente propício à criação de novas possibilidades e, portanto, perceber o que é que nós também, historicamente, abdicámos naquilo que é a constituição do que conhecemos, daquilo que nós somos hoje, e, de certa forma, o que existe para lá do que nós somos hoje pode ajudar-nos a constituir um novo eu amanhã. Ok, da minha parte, tipo, para a disposição inicial acho que é tudo. Tipo, se tiverem questões, dúvidas, estados de espírito, coisas que queiram discutir, estejam à vontade. Mas já não estamos aqui Tomás, muito. na verdade eu queria confirmar contigo essa última parte agora, que eu achei bastante interessante e tal, mas talvez eu tenha entendido errado a parte final, eu só queria confirmar, porque essa última parte a respeito de, por exemplo, quando a gente está agindo de forma a negar um conceito, a gente também está, de certa forma, repetindo que existe um normal e a nossa identidade, tipo, a Uhum. identidade da ideia é meio que se oposta à existência desse normal, então, tipo, a forma correta de tipo, combater essa normalidade e essas concepções que, tipo, já não se verificam, por assim dizer, seria sobrepor uma nova concepção, por assim dizer. Uhum. Seria Sim, isso? a minha sugestão é precisamente essa, ou seja, é tentar perceber, portanto, porque é que, por exemplo, o conceito de género é relevante para uma determinada pessoa e como é que ele é constituído, e tentar perceber se a alternativa de, portanto, rejeitar, portanto, o género é ou não mais frutífera ou mais importante para aquela pessoa em específica do que tentarmos conceptualizar um mundo em que nós nem sequer dialogamos com questões, portanto, de género, ou pelo menos dialogamos com questões de género, mas não na conceptualidade de género. Ou seja, perceber de facto se aquilo que constitui uma determinada pessoa a viver num determinado contexto, que se expressa e identifica de uma determinada forma, pode ou não ser, de certa forma, constituído de forma independente e de forma separada daquilo que é um conceito pré-existente, e se a forma como essa pessoa é constituída dessa forma é ou não a forma como nós queremos moldar aquilo que é a nossa concepção de género. Ou seja, certo, podemos abordar questões de género tentando perceber, de facto, porque é que isto existe, como é que isto é aceito, portanto, socialmente, como é que isto é legitimado e porque é que nós devemos, portanto, rejeitar dialeticamente isso. Mas lá está, isso é ainda uma análise muito estrutural, que é legítima, que tem valências e que é importante de fazer, mas o que uma análise pós-estrutural vai dizer é, independentemente de pessoas se identificarem com conceito de género ou com negação, portanto, do conceito de género, porque lá está, se existe conceito de género, existe um determinado tipo de paradigmas, de patamares e, portanto, de coisas que fazem com que um determinado género exista, ou uma pessoa se identifique com um determinado género, existam, e nós podemos fazer uma negação desses parâmetros, ou uma negação, portanto, desse paradigma, ou simplesmente podemos escolher constituir esta pessoa de forma independente, portanto, dessa conceptualização. Lá está, eu não sou ninguém para dizer como é melhor do que a outra, como é certa ou como é errada. O que nós temos que perceber é que estas alternativas e estas possibilidades existem e podem e devem ser exploradas, e tentar perceber se de facto um mundo em que o conceito de género
desaparece, é de facto um mundo que é melhor para as pessoas para o qual essas questões, portanto, são relevantes, ou sequer se essas pessoas seriam relevantes no mundo em que este conceito nem sequer existiam. Lá está, tipo, isto são perguntas que não têm resposta e que eu posso dar opiniões, mas não passam, portanto, de opiniões. E, portanto, é perceber que estas possibilidades existem e se calhar poderíamos explorá-las até ao fundo. Entendi. E ainda nessa linha, por exemplo, sobre essa ideia de sobrepor um novo conceito, ao invés de tipo, agir antagonicamente ao conceito pré-existente ou tentar simplesmente normalizar as outras coisas, quais são as condições assim que você vislumbra de legitimação para esse novo conceito que a gente está tentando sobrepor, entende? Para que ele seja efetivamente legitimado. Uhum. Pois, eu acho que essa é a pergunta para 1 milhão de euros, que é, portanto, muitas vezes o que tu podes utilizar é, portanto, conceitos epistémicos que já, portanto, existem, ou seja, mesmo quando tu queres produzir conhecimento científico numa determinada área, portanto, de uma alternativa constituinte de novo conhecimento, para todos os efeitos, provavelmente continuas a ser publicado em publicadoras, continuas a fazer investigação em faculdades, continuas a fazer investigação em universidades, e, portanto, muito daquilo que legitima o conhecimento do mainstream também pode ser utilizado para legitimar conhecimentos mais, portanto, desconstrucionistas, mais à margem do sistema. Porque lá está, há uma linha que se calhar separaria, portanto, de alguém, ou de algum teórico, ou algum filósofo que fosse, portanto, reconhecido como uma pessoa com alguma autoridade ou barra mais conhecimento para falar de um determinado assunto, e de um louco qualquer que está a dizer coisas num pedestal de madeira na rua, e a dizer os rantos mais aleatórios possível. E, portanto, lá está, existe sempre uma necessidade de legitimação contingente. No status quo, a maior parte do funcionamento ainda é, portanto, exatamente o mesmo que, portanto, o conhecimento mainstream tem, ou seja, pessoas como Michel Foucault, como François Lyotard, são pessoas académicos, catedráticos, inseridos, portanto, num contexto universitário, que são, portanto, vistas e lidas como pessoas que, de facto, têm as valências e têm, portanto, o reconhecimento de que, muito embora isto sejam, portanto, teorias que são quase muito estranhas para aquilo que é a discussão académica mainstream, são pessoas que, devido à sua posição, portanto, são reconhecidas como falantes legítimas dessa mesma posição. E não é portanto, uma coincidência de que, por norma, estes discursos vão se tornando mais radicais no sentido literal do termo, de raiz, ou mais, portanto, desconstitucionistas, quanto mais esta pessoa se legitima como, portanto, uma figura pública. Ou seja, Lei de Foucault é muito diferente da Early Foucault. Early Foucault basicamente era meio um psicanalista, meio um filósofo de história bastante vanilla, e de repente entramos numa fase genealógica em 1969-70, em que ele vai all-in com as desconstruções, mas ele já era, portanto, um teórico reconhecido e, portanto, compreendido nessa altura. Agora, há vários outros tipos de soluções. Se nós pensarmos, por exemplo, a organização horizontal, nem que sejam em coisas como, por exemplo, grupos de Discord onde o pessoal vai lá discutir teoria. Ou seja, se tu criares, portanto, um grupo de leitura ou um grupo de, portanto, de comunicação onde pessoas com algum entendimento fazem, portanto, uma leitura mais ou menos qualificada de determinado tipo de textos, ou discute determinado tipo de teorias, ou discute determinado tipos de ações, essas pessoas não precisam de uma figura de autoridade para legitimarem aquilo como um conhecimento real e concreto. Agora, acho que é muito uma questão de percebermos quanto é que isto pode ser alargado, quão horizontal é que isto pode ser mantido ao ponto de se tornar, portanto, algo que é normativamente aceite, mas mesmo em grupos relativamente pequenos, e depois que pode haver uma extrapolação a partir daí, se 100 pessoas tiverem a concordar que, ok, nós vamos abordar, sei lá, o mais comum é Karl Marx, tipo o Capital, e vamos fazer uma leitura horizontal e discutir, portanto, este capítulo, e nenhum de nós é particularmente mais fluente, ou nenhum de nós é uma figura de autoridade que diz eu tenho uma interpretação e esta interpretação é legítima. Então nós estamos a criar, portanto, uma rede de conexões sociais, uma rede de conexões familiares quase,
em que aquelas pessoas legitimam entre si que nenhum de nós precisa ser professor universitário para, de facto, providenciar uma teoria concreta e legítima. Ou seja, se nós, em vez de pegarmos em 100 pessoas, multiplicarmos isto por 10 mil pessoas que têm, cada uma delas, 100 grupos de WhatsApp e de Discord onde discutem isto, então nós estamos a criar uma normatividade social a partir de um mecanismo horizontal de propagação de conhecimento. Lá está, ora, como é que isto se propagaria, como é que isto de facto seria transponível para o resto da sociedade? Isso já é um bocadinho, portanto, mais na senda da sociologia, da ciência política, e eu não me sinto particularmente habilitado a falar acerca disso de forma, portanto, quer persuasiva, quer, portanto, realisticamente mais objetiva na análise possível, e não fazer simplesmente um conjunto quase de silogismos e de argumentativa que seria lógica, mas não seria propriamente baseada em nenhuma análise profunda que eu tenha acerca de assuntos. Mas sim, seria muito à volta disso, é de perceber como é que coisas resultam a uma determinada escala pequena e se essa escala pequena pode de facto ser extrapolada para escalas maiores. Ou seja, é muita lógica, outra vez, como eu falei na formação, da paralogia e de como isto se tenta legitimar a um grau cada vez maior até ele ser reconhecido como um componente legítimo de uma determinada sociedade. Nesse caso, assim, extrapolando um pouco, talvez, para esse cenário um pouco maior que você disse, esse desafio de tentar emplacar narrativas estratégicas de forma a realmente substituir preceitos que já são vigentes e tal, como a gente estava falando, ele é tipo, o maior desafio dos movimentos sociais, assim. E nesse sentido, tipo, como agente, como você vislumbra, tipo, essa projeção estratégica dessas narrativas pós-modernas nos movimentos sociais, assim? Tanto como tem sido feito e tanto como seria estratégico que fosse feito, entende? A resposta que eu vou dar aqui vai ser maioritariamente uma não resposta, no sentido em que movimentos sociais, e especialmente aqueles que trabalham, portanto, com assuntos mais à margem daquilo que é a discussão e, portanto, que não são tão aceitos naquilo que é o mainstream, são super heterogéneos entre si. Lá está. Também isto é uma consequência de uma sociedade tipo pós-moderna, onde vários movimentos sociais vão ter linhas de ação, vão ter linhas ideológicas, vão ter linhas de pensamento muito distintas entre si e, portanto, à boa moda da condição pós-moderna, cada um destes movimentos sociais legitima-se para dentro do seu próprio movimento social e caso nós queiramos, portanto, extrapolar isto, o que isto implicaria é o movimento social A tem que dialogar com o movimento social B e tem que dialogar com o movimento social C. O que acontece aqui? Consenso. E se é o consenso que acontece, portanto, o grau de análise, de teoria, de reivindicações vai necessariamente descer. E, portanto, entramos outra vez, portanto, nesta armadilha de nós não conseguimos sair muito bem daqui, a não ser que façamos ou cedências ou que mantenhamos, portanto, a nossa corrente e o nosso grupo, portanto, fechado dentro de um determinado círculo. E, portanto, lá está. Acho que é muito difícil arranjar uma resposta concreta a essa questão. Nem sequer acho que seja possível arranjar uma resposta concreta a essa questão. A coisa que eu posso fazer enquanto, portanto, pessoa que se debruça acerca destes assuntos é identificar este problema e identificar porque é que as soluções a este problema inevitavelmente levam-nos ao problema da premissa inicial. Lá está, tipo, eu acho que é um contributo mais do que necessário que é preciso ser feito para aquilo que é o pensamento crítico, aquilo que é, portanto, a academia. Alguém tem que problematizar coisas e alguém tem que perceber porque é que as soluções não resolvem, portanto, os problemas essenciais das suas premissas. Mas mais do que isso, me parece muito difícil arranjar, portanto, uma solução concreta para esse tipo de problema que não seja um tipo de movimento social tem que se tornar cada vez mais alargado e isto dentro de uma sociedade neoliberal, ultra-individualista e de capitalismo de estádio tardio é muito complicado de ser feito porque existe muito uma lógica de atomização e de diferença face a uma pessoa que se quer, portanto, independente, com agência própria e que está, portanto, condicionada também ela, muitas vezes, a agrupar-se em determinados grupos concretos numa crise de identidade, porque lá está, tipo, se nós partimos do pressuposto que o capital subjetifica-nos até certa forma e nós queremos rejeitar e somos conscientes dessa subjetificação, então nós temos, de certa forma, criar outro tipo de identidade, outro tipo de identificação. E a forma mais simples que as pessoas fazem isto é agruparem-se, portanto, em grupos de pessoas que pensam da mesma forma, partidos políticos, movimentos sociais, grupos de Discord, que seja, e portanto existe sempre muito uma dificuldade precisamente para ver quer naquilo que é o status quo, quer naquilo que são as respostas à subjetificação do status quo,
uma lógica muito ultra-individualista ou grupalmente individualista que impede que exista uma desconstrução maciça e, portanto, holística daquilo que são determinados preceitos da sociedade. Portanto, ao limite, se acho que seja possível, de certa forma, legitimar este tipo de correntes e este tipo de ideias para a sociedade no geral, não de todo, a não ser que exista uma mudança muito substancial de status quo que será providenciada e criada por um desses movimentos sociais, ou seja, mesmo que quisermos imaginar que foi uma revolução marxista amanhã, o que nós estamos aqui a dizer é explicitamente, olhem, uma vanguarda de pessoas com determinadas ideias vai impingir, portanto, um determinado modelo de vida e determinadas ideias a outras pessoas. Portanto, não existe propriamente uma substituição capaz da sociedade sem que um destes movimentos sociais se superiorize ao outro, maioritariamente através, portanto, meios com alguma coercividade, meios violentos, e, portanto, terá que ser sempre impingido de certa forma. E, portanto, a pergunta não é propriamente acerca de como é que eu extrapolo as ideias de uma determinada academia ou de uma determinada teoria para o resto da sociedade, mas sim como é que as pessoas que fazem parte e que se subscrevem esse tipo de ideias são capazes de impor de forma mais ou menos coerciva essas ideias a pessoas que não concordam com essas ideias. Portanto, nunca parece que esta lógica de consenso seja consequencial a longo prazo. Entendi. Olha, eu estou satisfeito, eu fiz as perguntas que eu queria fazer. Bernardo, Nicolas, vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Não estamos a ouvir, Nicolas. Mal, tava mutado. Velho, foi bastante da hora. Era isso que eu esperava mesmo, assim. Tipo, eu até falei pro JK gravar, porque eu acho que é um assunto interessante e eu acho que, tipo, em geral, a galera só meio que, tipo, ou escolhe não engajar, ou fala assim, pós-moderno é antivacina, a culpa da pandemia é de vocês, tal, etc. Eu acho que, tipo, é muito chato debater com gente que, tipo, que não gosta de pós-modernidade ou tal, porque, tipo, é uma galera que, sei lá, que faz o argumento de dinheiro para trabalhadores, logo ganho, deem a vitória pro primeiro governo, e, tipo, fica um negócio muito chato, porque, tipo, ninguém, sei lá, meio que se esforça para trazer algo novo, tal, etc. Então, valeu, Tomás, por ter colado. Eu não debato mais, mas eu quero muito estudar mais, então, tipo, dá alguma recomendação de leitura, pelo amor de Deus. Eu E também recomendação de páginas de memes, velho. Páginas de memes são muito isso é só boas. seguir o meu Instagram, portanto, sabes que eu publico sempre, portanto, os maiores bangers, tipo, da internet. A nível de recomendações, tipo, eu acho que, sei lá, a Condição Pós-Moderna do Lyotard, tipo, é um excelente livro introdutório. Depois, passaria se calhar tipo, à História da Sexualidade do Foucault, volume 1, que é o primeiro livro que ele escreveu acerca de sexualidade, só que aquilo não é de todo acerca de sexualidade, aquilo é acerca de teorias de poder. Tal. 95% do livro não tem nada a ver com sexualidade nem com sexo, tem a ver muito com disseminação de normatividade. E quantitativamente, um dos últimos livros do Foucault é o que melhor explica as teorias iniciais dele. Portanto, eu, sei lá, liria esses dois livros consequencialmente, tipo a Condição Pós-Moderna do Lyotard e a História da Sexualidade, volume 1 do Foucault. E acho que são leituras que se fazem, são livros pequenos, que se fazem, mesmo que sejam lentos a ler em poucas semanas, e que são compreensíveis o suficiente para darem quase um vislumbre geral acerca do autor. Depois, a Condição Pós-Moderna do Lyotard tem um apêndice, o Celtics Appendix e o Rules and Paradoxes, desculpem, não sei o nome em português, que eu li aquilo tudo em inglês, que também são uma espécie de resumo desse mesmo livro, e que acrescentam, se calhar, algumas análises mais interessantes, porque são escritas um bocadinho mais tarde, já mais para o final da década de 80, e que já têm, se calhar, mais análises à metanarrativa do capitalismo, especificamente, e que, se calhar, acho que é mais fácil de entender, e, portanto, eu optaria por essas. Portanto, seriam, basicamente, essas minhas 4 sugestões, tipo, para a introdução. Beleza, eu acho que é isso. Muito obrigado, Tomás, por ter comparecido, pelo seu tempo. A exposição foi fantástica, foi muito proveitosa. Supriu todas as expectativas que o Nicolas criou na gente, com certeza, com a propaganda dele. E é isso. Muito obrigado e até a próxima.